tô aqui, cheguei da faculdade, tô numa reflexãozinha. No começo da minha faculdade, quando eu resolvi que eu ia fazer uma outra graduação, estudar psicologia, eu ficava pensando muito em uma coisa, né? Nossa, começar de novo, nossa, aí, né? Sempre tem uns que desanimam você, né? Mas eu já tenho a faculdade fazer dura 5 anos, né? Qual que é o propósito disso? Não gostou de jornalismo, odeia jornalismo, o que é que jornalista... Não. E eu demorei, assim, pra ter a clareza que eu tô agora, de que, na verdade, nunca recomecei. Eu nunca comecei do zero. Porque, na verdade, quando você amadurece, quando você cresce, quando você vai ficando velha, mais velha a cada ano, né? Quando você vai sentindo o peso da gravidade, da idade, das novas relações, das perdas, dos lutos, das interações, o que acontece muitas vezes é que a gente vai continuando. A gente se reinventa, a gente ressignifica, a gente se percebe de novas formas, a gente usa outros moldes, modelos para se perceber, a gente muda a perspectiva, muda a rede de amigos, mas na verdade a gente não é que a gente encerra, dá um basta, joga outra pessoa que a gente tira da ribanceira e restarta numa outra vida completamente diferente. Na verdade, é como se a gente vivesse sim várias vidas, mas tudo que a gente foi em cada etapa do que a gente viveu vai contribuir para o que a gente oferece agora. Então, quando alguém me perguntava, né, e colegas às vezes também mais velhos que estavam ali na faculdade, ai, mas olha, a gente tá atrasado, a gente tá em desvantagem, as pessoas jovens que estão começando, e para mim é muito pelo contrário. Até, penso eu, pelo próprio tipo de profissional que eu procuraria. Porque, para mim, é válido até mais uma pessoa que, embora tenha uma experiência pequena em formação de psicologia, ela tenha uma grande experiência na vida. Ela tenha lido muitos livros, visto muitos filmes, tido muitas experiências que às vezes a gente fala, ai, bem, não é exatamente isso. Mas visto que algumas coisas, alguns caminhos você vai por ali, acaba não dando certo, então como é que eu vou mudar a rota, como é que eu flexibilizo, como é coisas que eu preciso endurecer, coisas que eu preciso flexibilizar, a forma como eu me enxergo, a forma que eu me enxergo em relação ao outro. Então, muitas vezes uma pessoa que, por exemplo, tem uma formação, que aprendeu a ver o mundo por uma forma, depois se coloca em outra forma de ver, passa por experiências de trabalho, por experiências de relacionamento, por experiências de amizade, essa pessoa, ela tem uma coisa chamada bagagem, lastro, história. Ela tem aquilo com que comparar, aquilo para oferecer, aquilo que ela leu, aquilo que ela já digeriu, aquilo que ela já quis e já deixou de querer muitas e muitas vezes. Então ela tem, dentro desse lastro, dentro dessa bagagem, dentro desse repertório, muito, por exemplo, a oferecer. E é assim que eu vejo. Então, para mim, de repente, uma profissional de psicologia de mais de 40 anos, que se formou há pouco tempo, mas que viveu muita coisa, e que tem bastante discernimento, e que tem aí uma vida de livros lidos, de experiências vividas, de percepções da realidade que ela foi colhendo ao longo do tempo, para mim, essa pessoa é mais interessante. Até pra eu contratar, se fosse o caso. E aí, quando eu percebi isso, eu falei, não, então, peraí. Então é muito válida a minha posição. Porque eu sou jornalista. Não é que, fiz jornalismo, joguei jornalismo no lixo. Não. Eu sou jornalista. Aquilo que eu estudei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei, as entrevistas que eu tive que fazer, as conversas, as interações, os livros, a comunicação, o que, onde, quando e porquê, as formas de olhar vão compor o meu olhar hoje. Eu sou comunicadora. Eu sou atriz. No sentido de que eu me coloco no lugar de vivenciar aquele sentimento internamente e saber o que é viver empaticamente mais de um papel. Eu sou também quem? Eu sou uma artista. No sentido de, na hora que eu me coloco naquele lugar para me pintar, para performar, para criar um personagem, para brincar, para escrever, eu tenho que ser muitos. Eu tenho que me ver em ângulos diferentes e tentar enxergar a realidade em ângulos diferentes. E também eu sou instrutora de mindfulness. Eu busco encontrar as minhas âncoras, perceber o momento presente, ter discernimento,
perceber como é que estão os meus pensamentos, perceber como é que está o meu corpo, perceber como é que está a minha atenção, para onde eu estou direcionando a minha atenção, perceber como eu repouso a minha mente no corpo, perceber como conseguir, diante de uma situação completamente caótica, validar e voltar e me perceber internamente, e o quanto isso pode me ajudar a lidar com uma situação nova, por exemplo, ou numa situação em que normalmente eu sou impulsiva. Então, tudo que eu venho construindo, tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, é também material que me torna uma melhor profissional de psicologia. Todas as vezes que eu já trabalhei como editora, que eu tive que ver um texto, todas as vezes que eu tive que conversar com um amigo, todas as vezes que não deu certo alguma coisa que eu fiz, e que eu tive que, então é por aqui que eu sinto diferente, é por aqui que eu consigo fazer uma autocrítica. Então, tudo o que eu vivi, tudo que eu fui, me qualificam para ser melhor quem eu sou. Então, ser velha, ser uma pessoa de 43 anos, que está se formando em psicologia, está longe de ser uma desvantagem. Na verdade, é uma grande vantagem. É a vantagem de trazer comigo tudo o que eu sou, todas as minhas vidas, que agora se encaixam nessa vida presente e que potencializam essa profissional que eu tenho me tornado. Então, é isso. Eu fiquei com essa reflexão e muito orgulhosa, né, dos meus 43 anos e aprendendo ainda, porque na verdade a gente ainda está em construção. Eu não estou começando nada, eu estou continuando a minha vida, que tem aí um tecido imenso, multicolorido, multifacetado e repleto de experiências que eu posso compartilhar e ainda aberto para receber muitas e muitas experiências e ensinamentos. Tá certo? Um beijo e é isso.